Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. Hoje o tema é alienação fiduciária. E para, sem dúvida alguma, discorrer com muita qualidade técnica e jurídica sobre isso, eu estou aqui ao lado do meu sempre companheiro de bancada, Dr. Ivan, que me socorre em todas as horas aqui no tema. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, sempre um prazer. Estamos juntos aí mais uma vez em mais um tema. É isso aí. E aqui, do meu outro lado, também me ajudando muito no tema, especialista no assunto, que vai sem dúvida alguma trazer um enriquecimento técnico muito grande, vindo de uma comarca vizinha do Dr. Ivan, de Palmital, registradora de imóveis, doutora Loriane está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre alienação fiduciária. Muito obrigado pela presença da senhora também. Agradeço o convite, fico feliz de estar aqui pela primeira vez. Espero, quem sabe, voltar outras vezes. Problema não vai faltar, oportunidade também não, então nós já estamos com o convite feito, né? Porque esse é um tema que promete render bastante. Né? Talvez faltem respostas, mas as perguntas... Mas as respostas a gente aqui, de um jeito ou de outro, tenta se ajudar e sai com alguns enunciados, pelo menos, confortáveis. Um encaminhamento para as questões. Estou com uma listinha vasta hoje de questões para a gente poder trabalhar. Vou começar a respeito da alienação fiduciária, é claro, mas no tocante à previsão contratual, acho que o primeiro tema que a gente podia trabalhar aqui é a questão da previsão contratual, ou possibilidade de previsão contratual, no tocante à negativa de leilão, uma segunda oportunidade, quanto ao valor do imóvel não cobrir a dívida. É admissível a fixação de dever por parte do devedor de saldar a diferença? O que os senhores acham? Como é que a gente pode resolver isso? Doutora? Bom, inicialmente, quando a Lei 9.514 foi publicada, já era previsto a impossibilidade dessa convenção. Na época, o Dr. Melim, que foi o grande mentor dessa lei, ele dizia que essa proibição tinha que ser reservada para os contratos habitacionais e que contratos do mercado financeiro poderiam incluir essa cláusula. Mas, em geral, a jurisprudência não admitia essa estipulação fora dos limites legais. Então, em 2017, foi publicada a Lei 13.476, que permitiu, aliás, não vou dizer nem permitiu, ela inverteu essa lógica e falou que o devedor continua responsável pelo pagamento caso a execução do bem não seja suficiente para saldar a dívida. Então, eu acho que essa foi uma boa alteração que ampliou a possibilidade de uso da alienação fiduciária para outros contratos que não sejam só os de fim habitacional. Doutor Ivan. Muito bem. Essa ideia de haver, né, então, um limite ao quanto se pode exigir do devedor e haver como limite o próprio imóvel, quer dizer, ela tem um fundo aí de proteção do devedor, claro. Porque percebam que a alienação fiduciária, se a gente for pensar nas formas tradicionais que a gente tem de cumprimento forçado de obrigação, ela é em muitos pontos muito favorável ao credor, quer dizer, então é um procedimento mais ágil, o credor vai executar isso extrajudicialmente, após modificação, um prazo mais ou menos curto para pagamento, quer dizer, no final ele vai levar para leilão e se o bem não for leiloado, ele pode até ficar para si mesmo o bem, quer dizer, veja que a gente ultrapassa aí até, de certa maneira, a vedação ao pacto comissório, quer dizer, eu tenho aí mecanismos que permitem ao credor ficar com o bem. Se a gente for pensar, e além de tudo isso, ainda pode sobrar para o devedor ter que arcar com uma diferença, não é, a mais, especialmente se a gente pensar que ele contraiu essa dívida para adquirir aquele bem. Quer dizer, ele fica sem o bem, sem as parcelas que já pagou e ainda devendo um pouco mais. Então, me parece que em contratos habitacionais, porque eles são destinados especificamente à aquisição do próprio bem, não há qualquer sentido e haver ainda um saldo a pagar pelo devedor. Agora, como bem disse a doutora Loriane, pode não ser o caso. Pode ser que ele tenha contraído um financiamento, né, não para adquirir o bem, mas para alguma outra finalidade, e apenas entregou aquele bem em garantia. E pode ser que, de fato, aquele bem outorgado em garantia não tenha valor suficiente para garantir a obrigação. Como se fosse um bem hipotecado, quer dizer, eu hipoteco um bem para contrair um financiamento para usar para uma outra finalidade, não para adquirir o bem. Nesses casos, de fato, faz sentido que ele continue obrigado pelo remanescente, né? Eu acho que é aí, então, que a gente pode ver essa distinção entre o habitacional, quer dizer, aquele financiamento contraído para adquirir o bem em si mesmo, sim, e, portanto, não haveria sentido nenhum em continuar devendo, e, em outro sentido, a abertura de crédito, que ele contraiu um financiamento para uma outra finalidade e deu aquele bem em garantia.
Sim. Não, doutor Gentil. até ampliando a pergunta, e até para colher as respectivas posições. Mas até que medida, por exemplo, poderia o registrador verificar as cláusulas contratuais para fins de obstar ou não o registro? Ou seja, se as cláusulas contratuais, de alguma forma, acabassem por atingir ou mitigar alguns direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, até que medida poderia o registrador, na opinião dos senhores, ingressar para fins de qualificação no ingresso, óbvio, do contrato? Olha, eu acredito que o contrato até poderia ter ingresso, porque muitas vezes quando você obsta o ingresso para aplicar o CDC, você impede que o consumidor realize aquele contrato, adquira a propriedade. Eu até aceitaria o ingresso, mas não executaria nos moldes do que foi previsto se a previsão não estiver de acordo com a lei. A execução seria nos limites legais. Essa é uma discussão interessantíssima, né? Porque esse tema desta análise jurídica de cláusulas abusivas pelo registrador já é um pouco mais tradicional na doutrina na questão do contrato padrão de loteamento. Exatamente, né? Inclusive com precedentes da Constituição Exato, do sim. próprio desembargador Baroni, por exemplo. Muito bem, exato. Então isso aí já tem sido bem desenvolvido, muito bem. A questão seguinte, né, mas que também é muito interessante, é se esse controle poderia ser feito pelo registrador quanto aos instrumentos que ingressam no registro e pensando também, aí saindo um pouco do nosso campo aqui, pelos notários nas escrituras públicas que instrumentalizam, quer dizer, se tiver uma cláusula abusiva lá Claro. no negócio levado ao notário, tem o notário o dever de recusar a instrumentalização, né? Bom, e pode parecer que sim, mas a gente sempre tem que ter em vista o seguinte, muito bem, o registrador então ele recusa o registro. Pode ser que a situação do devedor fique pior do que se tivesse registrado, né? Porque quer dizer, ele pode ficar sem nada, né? E aí então a gente vê na doutrina, inclusive estrangeira, porque isso na Espanha também é objeto de discussão, propostas de soluções. Então, por exemplo, registrar, mas no próprio registro fazer uma observação acautelatória no sentido de que um instrumento, não obstante registrado, contém dispositivos que potencialmente violam o Código de Defesa e tal, né? Agora, por outro lado, né? Me parece que, se esta cláusula abusiva ela tiver um conteúdo meramente obrigacional, e aquilo que nós entendemos então que é algo que não tem transcendência real, que não atinge a transmissão imobiliária propriamente, aí eu já tenho mais reservas se cabe ao registrador verificar. Não é? Porque então, no nosso métier, nós vamos tratar das transmissões imobiliárias, das onerações imobiliárias, e eu não sei se há algo que tenha um aspecto puramente obrigacional, que não repercuta na transmissão, se nos caberia verificar. Agora, como nós temos um sistema causal, se esse aspecto obrigacional repercute na transmissão, aí eu já acho que isso está mais dentro daquilo que nos cabe como registradores analisar. Mas, novamente, isso é um tema para ser muito mais desenvolvido. Não, sim, mas é algo inovador e muito interessante. E o pior de tudo é qual é a solução? Será que a recusa do registro é a solução? Né? Ou será que caberia ao registrador, não sei, comunicar alguém de que determinada empresa está praticando isso? Quer dizer, é um problema. Né? Na Espanha há um precedente muito interessante, e aí especificamente para as hipotecas, não era para transmissões imobiliárias, que era o uso da chamada cláusula solo. O que era a cláusula solo? Então, os juros fora do Brasil têm patamares muito menores em muitos países do que nós temos praticados aqui. Né? Então, na Espanha, em certa época, se estabeleciam cláusulas de juros dos contratos hipotecários no seguinte sentido: o juro máximo ficava sujeito à oscilação de mercado, mas havia um mínimo de 2% ao ano. Quer dizer, o que era o solo? Eu tenho o mínimo, mas não tenho o máximo. Né? E aí os registradores de lá começaram a entender que isso violava o direito do consumidor, porque que contrato é esse que eu tenho o mínimo e não tenho o máximo? O máximo fica sujeito à flutuação e o mínimo não, né? Além do que havia um outro problema, que esse máximo seguia um certo índice estipulado lá por indicadores econômicos, que era potencialmente sujeito à captura pelos próprios bancos. Quer dizer, como ele se formava com base na média dos juros de mercado, e são os próprios bancos que estabelecem o que será o juro de mercado, eles poderiam entre si estabelecer qual seria esse máximo. De fragilidade do direito de informação, absurdo. Total, pois é. E se entendeu na Espanha que estas hipotecas não poderiam ser registradas. Né? Então, isso foi um precedente importante de mais ou menos 4 anos atrás. Né?
é algo que no Brasil também deve ser mais bem desenvolvido, né? Nossa tradição de indicar temas aí para quem estiver fazendo algum trabalho, alguma dissertação de mestrado, esse é um tema sensacional para ser bem explorado. É um tema interessante porque, de uma certa forma, a gente tem o ingresso do registrador para a qualificação integral do documento, Sim. Independentemente, aí essa seria a discussão, independentemente dos efeitos registrários ou não daquela situação. Sim, Doris, segundo leilão negativo, obrigação do credor de restituir a diferença entre a avaliação e o saldo devedor. Bom, essa também é uma outra discussão que não tem uma solução, mas enfim, temos algumas... Mas vamos encaminhar alguma coisa. Alguns aspectos aí para discutir. O STJ já tinha analisado a questão e deu a entender que não há necessidade de restituição do saldo, de eventual saldo no caso de leilão negativo. Isso pode criar algumas injustiças, principalmente no caso em que o devedor já amortizou grande parte da dívida. E no TJSP a gente tem duas posições. Uma que determina que o credor desembolse o dinheiro da avaliação, o que também parece ser uma posição um tanto quanto perigosa, pois o credor não... E o devedor usou bem. O devedor usou houve bem. Houve uma utilização. Né? O credor, na verdade, queria receber a dívida, não queria ficar com o bem, vai ter que desembolsar um dinheiro para readquirir aquele bem, então é um pouco complicado. O Dr. Melim, que continua estudando o tema, e no último congresso do IBRADIM, ele apresentou um esboço de um projeto de lei onde ele prevê a obrigação de restituição usando como base o valor de 50% do imóvel. Da onde ele tira esse 50%? Do Código de Processo Civil, que fala que a arrematação não pode ser feita por preço vil. É uma solução salomônica, mas talvez seja uma opção. Agora, é uma questão que, na verdade, não cabe ao registrador verificar. Eu acho que a devolução posterior desse dinheiro não seria analisada. Uma questão, talvez, de ação judicial, né? De ação judicial. Mas uma questão realmente interessante aí também merece estudo para os avanços da garantia fiduciária. Acho que a gente fiduciária. até o momento do ingresso do título, todo o procedimento e consolidação da propriedade, Sim, inclusive depois do leilão e tal, mas de todo modo, percebam que o mecanismo do duplo leilão, ele é um mecanismo muito inteligente. E me parece que ele em si já tem a ideia de resolver esse problema. Porque por que esta situação do duplo leilão negativo, na qual o credor fica com o bem ao final, não é o pacto comissório que é vedado pelo Código Civil, etc. O que distingue uma coisa da outra? Vejam. O que nós temos aqui na alienação fiduciária, de certa maneira, é uma adaptação de um outro pacto, que é o pacto marciano. E qual que é a distinção? O problema do pacto comissório é aquela situação na qual o bem dado em garantia tem valor muito superior à dívida, e o credor, ao ficar com este bem, vai ter um enriquecimento sem causa, né? Enfim, que está aí além daquilo que lhe era devido. Né? Qual era a solução para isso, que já viram no direito romano, e nós tínhamos inclusive nas ordenações aqui do Brasil? Era submeter este bem à avaliação por certas pessoas qualificadas. Né? As ordenações falavam assim, homens bons, quer dizer, homens honestos, confiáveis, etc. Que ao avaliar o bem, diriam então se há algo a restituir ao devedor ou não. Né? O que os dois leilões fazem? Eles submetem o bem à avaliação do mercado. Em um primeiro momento, pelo valor de avaliação que está no contrato, ok, esse aí então é fixo anteriormente. Agora, se não houver licitante para esse valor, ele vai ser licitado pelo valor da dívida e mais despesas. Ou seja, em princípio, se não há licitantes no segundo leilão, significa que o bem para o mercado não vale mais do que a dívida e as despesas. Então, isto que justifica a possibilidade do credor ficar com o bem no final. Né? Então, quer dizer, é um procedimento inteligente, porque quem é que coloca preço nas coisas? Né? Não é o vendedor, é o comprador. Se não há licitante disposto a pagar o valor da dívida, é porque o bem não vale mais do que a dívida. Sim, concordo totalmente. Realmente o credor fica numa posição muito complicada, quando já não conseguiu discutir o bem e precisa dispor de valores para o devedor realmente se ver numa situação melhor. É complicado, concordo com o doutor Ivan. Problemas de intimação. Em especial quando temos cônjuges. Há indispensabilidade de intimação
de ambos os cônjuges? Ou em alguma coisa, ou em alguma medida, o regime de bens escolhido faz sentido para fins de intimação dos cônjuges? Doutora? Sim, deve-se analisar o regime de bens e a intimação deve ser feita a ambos os cônjuges nos moldes do que prevê o Código de Processo Civil para ações de direitos reais. O que tem acontecido nos contratos apresentados é a estipulação de um mandato recíproco, onde um cônjuge pode receber intimação a favor do outro. Tem-se entendido que essa cláusula é possível, ela é válida, e é muito comum e se admite, nesse caso, intimação de apenas um cônjuge. Doutor Ivan? Assim, na verdade, os dois pessoa de um só. Isso. Né? Quer dizer, não é um só. Porque, assim, claro que fisicamente vai ser uma única intimação, mas, na verdade, são dois atos jurídicos que são praticados com dois efeitos jurídicos distintos. E concordo, de fato, isso é muito comum e, na verdade, isso facilita muito as coisas. Porque é muito comum que o notificador, ao ir lá fazer a diligência de notificação, só encontre um dos dois na residência, né? Porque trabalha em horários diferentes, ou então um dos dois trabalha, o outro não. E muitas vezes se cria uma dificuldade aí para algo que, bom, quer dizer, eles não se conversam. Na prática a gente sabe que as coisas, sim, não, né? Casou, né? Conversavam até se casar, né? E é uma barbaridade, o pessoal fala cônjuge, mas às vezes, por sinônimo, utiliza consorte. Porque a gente não sabe se tem sorte, sim, né? Com sorte é uma questão de por vezes sem, não é? Sem dúvida, né? E não se conversam. Né? Então é brincadeira quando não usam isso aí como estratégia para ocultação, claro. Quer dizer, um sabe que é necessário, né, ser intimado também, sabe que o outro já foi, então para poder se furtar e cumprir das obrigações, começa a deliberadamente evitar atender a porta, como diz. Então é bastante saudável essa admissão, então, nós vemos casos do mandato entre os cônjuges, claro. Sim. Onde os cônjuges depois alegam que essa cláusula seria inválida, do mesmo jeito que é inválida a cláusula de mandado otorgada para o próprio credor, né? Mas também me parece uma forma de tentar se esquivar da execução extrajudicial, e o que tem sido pacificado é que essa cláusula é totalmente possível. Até aproveitando para a gente já encaminhando para o nosso encerramento, acho uma pergunta importante ainda a respeito dessa intimação e da ocultação, pedir um pouquinho para a senhora falar um pouco da sistemática da intimação por ocultação. Como ela acontece, como é que isso funciona? Tivemos alteração aí com a lei? Sim. Bom, inicialmente, quando a lei foi publicada, não era prevista essa intimação por ocultação. Por hora certa. A intimação, chamada intimação por hora certa. Era prevista no CPC, mas não era prevista na Lei de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. A Corregedoria de São Paulo, tentando melhorar essa execução, aplicou analogicamente o CPC ainda antes da alteração da 9.514 e previu a possibilidade de intimação pelo registrador de imóveis nos moldes do CPC. Com os moldes do CPC da época, de 73, era necessário que o intimador fosse 3 vezes até a casa do intimado e realmente tivesse constatasse que aquela pessoa estava se intimando, se ocultando. Não era o caso da pessoa que realmente não é encontrada, era aquela que você escuta ali atrás, não, avisa que eu não estou aqui, essas coisas. Tô chegando, soltam fogos, né? Isso, não é nem porque eu sou tão querido, né? Para você ele não está, essas coisas. O que aconteceu é que a 9.514 foi alterada após a alteração do CPC. Hoje o CPC só exige que o intimador compareça 2 vezes à residência e a 9.514 foi alterada com base nisso. As normas de São Paulo ainda não foram alteradas e falam da necessidade de 3 visitas do intimador. Eu acho que nesse caso a gente teve uma revogação por lei posterior e se aplica a necessidade apenas de 2 idas do intimador, conforme a 9.514. Sim, estou de pleno acordo, também acho que, claro que o fundamento de validade das normas nesse ponto era a lei, né? As normas não poderiam inovar nesse ponto, e de fato com a alteração legislativa agora 2 são suficientes para que se possa constatar
a suspeita de ocultação. É, né? exatamente. Agora, esta constatação muitas vezes é complicada de se fazer, quer dizer, o limite entre aquilo que é ocultação e aquilo que não é, muitas vezes é difícil de se estabelecer. Mais ou menos um ano atrás, eu elaborei um artigo que foi apresentado no IPRACINDER, na Colômbia, e o que eu estava estudando era processos tramitados no TRF3, aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, em que houvesse sido questionado procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária em garantia, eu fui para o TRF por conta das execuções da Caixa Econômica Federal, né, e que tivesse resultado numa anulação por conta de defeitos de procedimento. E eu fiquei muito espantado, porque no ano de 2017 inteiro, né, houve no TRF3 apenas 300 processos questionando a execução extrajudicial, dos quais apenas 10 resultaram na anulação da execução. Vejam, para São Paulo e Mato Grosso do Sul, um período de um ano. Né? E nesses 10, apenas um tinha sido por um defeito no procedimento extrajudicial. E qual era o problema? Uma notificação por hora certa, num caso que se entendeu que não seria por hora certa, que não tinha havido ocultação. Então é um ponto que aí nos causa um certo receio. Essa questão da ocultação por hora certa, ocultação por hora certa não, né? A intimação Sim. em razão da ocultação Sim. Realizando-se por hora certa, judicialmente ela também é complicada. Então, porque realmente a gente depende de uma análise dos contornos da situação prática, efetivamente o comportamento, às vezes, do próprio devedor com um ou outro ato, ou seja, uma tentativa ou não, ela é insuficiente para a gente chegar a uma conclusão. Sim. Então, assim, essa dificuldade não é uma dificuldade do extrajudicial, é uma dificuldade prática, independentemente da de onde própria estivermos. intimação por hora certa. Realmente ela é complicada. Lógico, situações gritantes, né, tanto trazidas pela doutora como, fogos, ou eu via escapando pela janela. São situações que, tudo bem, elas trariam aí algum tipo de contorno razoável de ocultação a justificar a intimação por hora certa. Mas, sem dúvida, na prática, as coisas... Não, ele foi trabalhar... Não, ele está doente, está no hospital. São situações em que a gente tem que ter um pouquinho de prudência, sim. Até porque isso pode resvalar em uma ação judicial exitosa. Só para concluir esse tema, eu tenho notícia de comarcas em outros estados e que o notificador tem de notificar com uma câmera no boné para poder gravar tudo que está acontecendo. Para depois servir de... Isso é interessante, porque realmente tem alguns casos onde é patente, né? Como eu falei... avisa que eu não tô, pro oficial de registro de imóveis eu não tô, ou o porteiro fala, não, ele tá, mas falou que não pode vir, enfim. Então, mas a ideia da câmera é boa. Acho que eu vou comprar uma pro meu cartório. Então, bom, nós já resolvemos mais um problema de um jeito inovador. Depois grava tudo num DVD, já... Ficar à disposição. Gente, quero agradecer nesse nosso... primeiro de alguns encontros a respeito da alienação fiduciária, mas quero agradecer aqui aos meus companheiros de bancada, é sempre um prazer a gente poder discutir temas tão importantes. Muito obrigado aos senhores, até uma próxima oportunidade para a gente continuar falando um pouquinho sobre o bate-bola com registro. Muito obrigado a todos, sempre um prazer e até a próxima. Também agradeço, grande prazer. Até mais, gente. Obrigado, tchau, tchau.